Temos um convidado muito especial, que é o Nelson Tristão. Bom dia, Nelson, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Nelson, que é um homem de Deus, é empresário também no ramo da música e outros ramos também. Vai falar com a gente sobre uma conferência muito legal que vai acontecer esse final de semana em Belo Horizonte, uma conferência que vai impactar muita gente, que é a conferência Adorando, que acontece na próxima sexta, no próximo sábado, 17 e 18 agora de janeiro. Você vai saber daqui a pouquinho mais informações, mas uma conferência que vai trazer aí a participação do pessoal do United Pursuit, também do Lou Engle, do The Call lá dos Estados Unidos, do Harold McLarea também, é um pastor africano que já vive aqui no Brasil há um tempo, a Cris Tristão também, que é a esposa do Nelson, né? Nelson Tristão, todo mundo conhece o pessoal do Asa da Adoração. Então, essa turma bacana vai estar nessa conferência. Daqui a pouco você vai saber um pouco mais sobre a conferência, mas o Nelson também vai falar conosco sobre o tema, né? As doenças do homem, vai dar a sua opinião também. Além dos nossos participantes de todos os dias, pastor Rogério Goulart, bom dia. Bom dia, sempre um prazer podermos estar juntos aqui. Que bom. Uma alegria. Bom tê-lo também novamente. E também o pastor Ademar Guerra. Pastor, seja bem-vindo, viu? Bom dia, é bom estar com você. Muito bem. Então, a partir de agora, a sua participação ela é fundamental, não apenas aí sentadinho onde você está, ou deitado, quem sabe, não é? Mas também interagindo conosco, queremos ouvir a sua opinião. As doenças do homem, não é? Ontem nós falamos muito sobre a questão da alma, o homem enquanto alguém que tem uma alma um tanto quanto diferente da mulher, não é? E hoje nós vamos abordar um pouco mais essas doenças, pastor Guerra. O senhor trouxe aí alguns nomes que vão nos ajudar a pensar? Eu trouxe aqui uma introdução, assim, que até nós íamos ler ontem, mas como a gente estava dentro de um assunto, eu não coloquei. Assim, estamos vivendo em tempos difíceis. Para onde quer que você olhe, há crise, falta esperança, falta de soluções, na política, corrupção, na vida econômica, desigualdades sociais e vergonhosas, na educação, desilusão e falta de modelos, na cultura, imoralidade e relativismo total, na sociedade, criminalidade, insegurança, isolamento e alienação. O pior de tudo, para nós cristãos, é que quando olhamos para a igreja que deveria ser luzeiro de esperança no meio das trevas, vemos as mesmas crises e estatísticas que há no restante da sociedade. Não precisamos repetir aqui que a raiz de tudo isso está no desmoronamento da unidade familiar. Mais do que isso, nenhuma mudança verdadeira ou duradoura ocorrerá na sociedade sem mudanças anteriores e radicais no lugar onde tudo começa, na própria célula fundamental da sociedade. Não adianta, por exemplo, pensar em mudar o sistema educacional sem mudar a formação que as crianças recebem no lar. Será inútil passar leis de moralidade no Congresso se não redescobrimos como estabelecer e transmitir verdadeiros padrões morais dentro de casa, e assim sucessivamente. Né? O que o texto, né, que eu vejo assim a profundidade, que é a primeira coisa, família, né? A questão da criação, e segundo, fator moral. Eu acho que isso aí, o homem hoje está sendo derrubado pela questão do fator moral. Quer dizer, o senhor falou uma coisa que me chamou a atenção. Muitas famílias se preocupam em dar uma formação intelectual muito boa para os filhos, né? Não só meninos, mas as meninas também, obviamente, mas esquecem de apontar exatamente o caminho a seguir dentro do propósito que Deus criou para cada um. Sim. Deus criou o filho, o homem, para um propósito, criou a filha, a mulher, para outro propósito. E se esses respectivos papéis não forem muito bem ensinados, pode dar qualquer outro tipo de informação que não vai ser o suficiente para fortalecer alguém que vai contribuir para uma sociedade melhor. E a questão também do exemplo. Qual o exemplo que o homem está dando dentro de casa? Para os filhos, o que ele está passando para os filhos, entendeu? A questão que o autor aqui falou, a questão da igreja hoje, que muita coisa hoje está entrando na igreja, mas eu estava olhando para um foco assim, né? A gente trabalha na clínica, lá nós pegamos muitas coisas que vêm mesmo de igreja e tudo, né? A questão não é a igreja que é culpada, a questão é o que está vindo para a igreja hoje, que estava lá fora, que não vinha, entendeu? Então hoje a igreja está sendo um hospital
né? Já sabe, nós estamos sendo um hospital hoje, nós estamos recebendo muita gente hoje que nem pensava em termos de igreja e hoje eles estão enxergando que realmente a solução é a igreja, entendeu? Né? É Jesus que vai resolver essas questões que a sociedade não está conseguindo resolver. Então a coisa já está começando a ficar no gargalo. Aí a pessoa vai para a igreja, mas ela vai com o quê? Com aquela bagagem que ela trouxe lá de fora. E chega na igreja e quer resolver tudo de uma vez. Então o cara foi criado lá desde pequeno numa situação de família, né, de agressividade, de tudo. Aí ele cresce dentro daquilo e hoje ele vai para a igreja, quer resolver aquilo de um dia para o outro. Não é por aí, não. Né? E tem muita gente aí pregando que resolve, mas não chega a esse ponto, não. Então a questão da doença do homem hoje, para mim, começa lá embaixo, lá na estrutura familiar. É um dos pontos que estão trazendo hoje muito, né, está aflorando aquilo que foi trazido desde criança. Tem um exemplo assim interessante que acontece, porque lá no Ministério temos algumas psicopedagogas. E normalmente a criança começa a apresentar algum distúrbio ou dificuldade de aprendizado na escola, então é encaminhado para que seja atendido por um profissional nessa área. Então, normalmente, os pais trazem a criança para ser atendida pela psicopedagoga. O que acontece normalmente é que o primeiro encontro é com os pais, não é com a criança. E aí ali é feito como uma anamnese, ou seja, uma série de perguntas para os pais a respeito quando que essa criança foi, em que circunstância ela foi gerada, a concepção dela, como é que foi o parto, como é que foi o nascimento, os pais são casados, não são casados, então várias coisas. E depois é perguntado para os pais como que é essa questão de limites, a disciplina no lar, como que é. E muitas vezes a criança, na realidade, ela só tá demonstrando, ou seja, expressando a consequência, ou seja, aquilo que ela vive com os pais. Então, na realidade, ela só vai reproduzir o que ela recebe no lar, no relacionamento interpessoal com os coleguinhas, vive batendo nos outros colegas, né, morde os outros colegas. Aí vai olhar o contexto, o problema está dentro do lar. Né? E aí foi perguntado, por exemplo, para um pai, né, como que era essa questão da disciplina. Aí ele foi muito claro, disse, olha, eu pego e encho de cocão, eu dou um monte de cocão na cabeça dele ou dela, e aí ele aquieta. Não é? Então, aí você já vê a referência. Não é? Então, assim, hoje se exige, embora nós temos essa parte que a gente deve participar, exigir do sistema educacional do Brasil condições melhores, mas nós entendemos que o berço está dentro de casa. Sim. Né? Bom, a gente vai continuar falando sobre isso, eu tenho uma pergunta para o Nelson também, mas nós temos uma participação ao vivo, é a Cecília Bahia, aqui de Belo Horizonte. Bom dia, Cecília, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Bom dia. Fique à vontade. Bom dia. Bom dia. Fique à vontade. Que fico muito feliz de estar falando com vocês, com esse programa. Aliás, a Rede Super toda é maravilhosa. Amém. Né? Eu me converti tem 2 anos. E assim, é a melhor coisa da vida e que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Amém. Estou até emocionada de falar. A gente fica muito feliz com a sua participação também. Obrigada. Eu estou prestando muita atenção, porque estou prestando muita atenção nesse programa da Clínica da Alma, que as pessoas assistissem e levassem isso para o dia a dia. Muitas coisas ruins deixariam de acontecer, não é verdade? Sim. Né? Então eu fico feliz demais. Deus abençoe o pastor Jean e todos vocês aí. Amém. Cecília, deixa eu te perguntar. Eu queria te perguntar, você é casada, é solteira? Eu tenho 4 filhos, eu tenho 4 filhos, já sou separada, os 4 vivem comigo. E a gente tem um testemunho muito grande, pastor, que depois que eu me converti, eu tive uma filha 15 anos na dependência química e hoje Deus restituiu a vida da minha filha. E hoje, logo, ela tem um bebê, que é meu primeiro netinho. É muita felicidade. Andar no caminho de Jesus é algo que a gente... Vai falar, doutor. Eu queria te perguntar, você... É claro que você não precisa trazer detalhes nenhum aqui, mas você está separada já há quanto tempo? Tem 17 anos.
Nós eu tive muitos problemas de relacionamento. Nós estamos falando aqui sobre as doenças do homem, né? E você, enquanto mulher, certamente deve ter tido experiências na sua vida pessoal e também deve observar o dia a dia da sociedade brasileira. Na sua opinião, quais seriam, por exemplo, os principais sintomas, né, que um papel, no caso do homem, e aí a gente está te pedindo para falar com toda a liberdade aqui, não se sinta preocupada em nos ofender enquanto homens, por favor, porque a gente já é maduro para saber separar as coisas aqui. Mas, na sua opinião, alguém que é mãe, você tem filhos e filhas, né? Você teve um relacionamento com o pai dos seus filhos, mas na sua opinião, qual que seria, por exemplo, os principais sintomas ou que você notou ao longo da sua vida em que uma negligência de uma atuação correta no papel masculino, uma omissão, pode gerar ou gerou, no seu caso especificamente? Ah, sim. Muitas vezes os homens da criação, né, são criados como que tudo pode, e eu acho que a parte do sexo é uma parte que desconsidera muito a mulher. No meu caso, especificamente, eu tive um relacionamento onde eu fui estrupada praticamente pelo meu ex-marido. Ele bebia, chegava em casa, era forçado. Então a gente não teve uma estrutura, um cuidado para educando filhos. E isso é muito sério, sim. Eu penso até que esse jeito de estar nesse relacionamento pode ter levado a minha filha para o lado da droga, né, pastor? Então tudo é muito... E o homem já é assim muito da criança. O homem não chora, o homem não pode, né? E isso não ajuda também o homem. Então a doença da alma do homem, eu acho que ela vem desde cedinho, desde muito novo. Legal. Está confirmando o que nós estamos falando, né? Exatamente. Bom, a gente agradece a sua participação, viu? Foi muito bom ter a sua participação conosco aqui. Você veio realmente endossar o que nós acabamos de dizer aqui com relação ao início, né, de tudo lá, quando os filhos devem assistir um bom exemplo dos pais. Obrigado, Deus te abençoe e que o Senhor continue te surpreendendo, viu? Que 2014 seja de fato o ano da restituição na sua vida também. Amém, em nome de Jesus. Muito bem. Amém. De todas as pessoas que estão ouvindo, consigam ser alcançados pelo amor de Deus. Amém, amém. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Bom, a gente também quer agora apresentar aqui um outro convidado que está conosco aqui, que é o Dr. Ismael Sobrinho. Ismael, que é psiquiatra. Seja bem-vindo, Ismael. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. O tema é interessante, né? Dá para falar umas 3 horas, mas por aí. Infelizmente, o tema que nos pertence, né, como homens. Exatamente. Né? Essa semana nós estamos sendo sabatinados exatamente. Na Rede Super, né? Hoje nós não temos 3 horas, mas durante a semana dá mais que 3 horas de bate-papo aqui, né? Bom, a gente acabou de ouvir o testemunho, né, de uma telespectadora que contou. Hoje ela tem consequências na vida de uma situação que certamente não foi muito bem construída na figura masculina também. Claro que a gente não tira aqui a responsabilidade, né, da mãe, da dona de casa, da mulher também. Mas como a gente está falando hoje dos homens, então nós estamos trazendo para nós aqui essa responsabilidade.